Você sabia que hoje em dia no Brasil, aproximadamente 16 milhões de pessoas se declaram sem religião? Entre esses estão os ateus e os agnósticos. Será que isso indica que as religiões estão em decadência e que está se iniciando uma nova era onde a sociedade se tornará uma sociedade secular? Você se interessa por isso? Fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou trazer vários dados e a gente vai discutir e refletir sobre este fenômeno. Bora movimentar a consciência. Bom, galera, fato é que se a gente pesquisar hoje na internet, a gente vai ver diversos estudos apontam que o movimento evangélico que vinha crescendo deu uma estagnada e que muitos jovens estão se desvinculando das instituições religiosas. Um dos motivos que alguns estudos têm apontado é que a politização, o uso da religião na política, tem feito com que muitos fiéis se decepcionem com seus líderes religiosos ou com seus líderes políticos que se dizem religiosos. Outro fato importante também para a gente começar a conversar sobre isso é entender que na história da humanidade a religião ela sempre foi usada como instrumento de manipulação política e de controle social. Isso é amplamente documentado e é indiscutível. Então, quando a gente vê pessoas muito religiosas defendendo políticos, a gente já pode ter certeza que essa pessoa está sendo de alguma forma influenciada ou controlada por discursos religiosos que tentam atrelar os valores da fé das pessoas aos interesses de grupos políticos. Isso também tem acontecido, as pessoas têm se cansado desse debate de ideologia política misturada com visão religiosa e com isso muitas pessoas têm se decepcionado, inclusive com seus grupos religiosos. Mas será que é isso que está por trás desse imenso número de milhões de pessoas que estão abandonando as religiões ou pelo menos as instituições religiosas e as denominações religiosas? Calma que a gente já vai chegar lá. Um outro ponto importante que a gente precisa falar é do crescimento dos ateus na internet. Cada vez mais a gente tem visto canais de ateus reagindo a lideranças religiosas, principalmente quando tem crimes, corrupção, fraudes, quando tem estelionato, quando tem questões políticas envolvidas. A gente está vendo agora o que está acontecendo aí com Silas Malafaia. Isso tem impulsionado um crescimento nas mídias sociais, páginas, perfis de ateus que ridicularizam essas lideranças e com isso acabam ridicularizando também a visão religiosa de muitos grupos religiosos. Isso pode se tornar também um problema, mas a gente vai falar isso numa outra oportunidade. O que eu quero deixar evidente aqui é que está ficando claro, né? A gente está conseguindo perceber que um debate que discute a religião e o uso da religião na política está cada vez mais evidente. E isso realmente faz a gente se perguntar se será que as religiões vão entrar realmente em decadência. O que vocês acham? Já deixa aqui no comentário, antes inclusive da gente concluir o vídeo, e vamos ver se no final do vídeo a gente vai chegar à mesma conclusão. As religiões estão realmente entrando em decadência? E se você chegou até aqui e ainda está em dúvida do que significa o termo agnosticismo, o ateísmo acho que é mais comum as pessoas saberem o que é, mas se você não sabe o que é agnosticismo, eu tenho um vídeo aqui onde eu explico, aliás é o vídeo mais visto aqui no canal, você pode dar uma olhadinha depois, e eu tenho um vídeo também onde eu falo sobre a relação entre agnosticismo e ateísmo, você também pode dar uma olhadinha. E se você não me conhece, eu sou o Matheus, esse aqui é o canal Pantarrei, a gente fala de filosofia, sociedade, política, religião, a gente mistura tudo aqui. Nosso objetivo é o desenvolvimento de consciência crítica. E já deixa um like, que isso ajuda muito. Se você é novo, conheça o canal, fica o convite, inscreva-se e bora lá. Vamos seguir com a temática. E, gente, para eu não falar besteira, eu separei vários dados aqui. Vou apresentar agora para vocês vários números para a gente entender o que está acontecendo. Para quem não sabe, o IBGE, de tempo em tempo, ele faz um estudo geral que se chama censo, né? Que ele colhe vários dados da população para poder criar estatísticas sobre o país, sobre o povo, inclusive para poder ajudar a desenvolver políticas públicas, né? Então, de 2010 até 2022, em 12 anos, o número de pessoas que se veem e se enxergam como sem religião subiu de 15,3 milhões para 16,4 milhões.
mais de 1 milhão de pessoas. Um outro fenômeno que começou a aparecer nos últimos anos é dos desigrejados. E esse fenômeno tem acontecido principalmente com os evangélicos. Olha só, tem os números aqui. Entre os anos de 2000 e 2010, o número que se diziam evangélicos, mas que não se identificavam com nenhuma denominação específica, saltou de 6,2% para 21,8%. Isso em relação aos evangélicos. Ou seja, antes era 1.600.000 pessoas, e agora nós temos 9,2 milhões. Então, a gente tem aqui quase que 8 milhões de novas pessoas se dizendo desigrejadas, ou seja, pessoas que têm alguma fé, mas que não se dizem pertencer a nenhuma instituição. E agora, umas informações sobre os católicos. A revista Veja contratou uma pesquisa que foi feita pela empresa MindMiners para entender qual o posicionamento dos católicos. Olha que interessante. 55% dos católicos se consideram não praticantes. 64% diziam que não entravam em templo para cultivar a fé, ou seja, que não vão à igreja. 72% diziam que não vão à missa semanalmente. 80% disseram que não participam de atividades pastorais ou sociais relacionadas à Igreja Católica. 70% disse que não rezam o terço ou leem a Bíblia frequentemente. E 75% não busca orientação dos padres ou dos líderes religiosos. E aí, sobre as opiniões morais, apenas 9% dos católicos entrevistados se disseram contrários ao uso de pílula anticoncepcional, 16% se disseram contrário à presença de mulheres no sacerdócio, 28% ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e 29% se disseram contrários à legalização do aborto. Esses dados sobre os católicos revelam uma coisa muito importante para a gente, que tem um número muito grande de pessoas que se dizem católicos e religiosos, que além de não praticarem, não estarem engajados com a religião, eles também têm posicionamentos morais muito divergentes do que a igreja prega. Isso, para mim, já é um tipo de secularização da religião, né? Já é um tipo onde as pessoas elas se permanecem se enxergando como religiosas, têm a sua crença, têm a sua religiosidade, mas a instituição, o poder da instituição, não tem tanto controle sobre a vida das pessoas. O que até soa estranho, uma vez que a gente vê que na política as pautas morais surtem muito efeito. Só que daí eu sempre fico me perguntando, será que esse efeito, ele também não é um efeito um pouco que fabricado pelas redes sociais? Eu não sei, não tenho dados para isso. O que vocês acham? Deixa aqui no comentário. E para a gente finalizar essa parte dos dados, uma coisa muito importante é que uma porcentagem grande disso é jovens. A faixa etária ali dessa galera é 25% tem entre 16 e 24 anos, e 19% tem entre 25 e 34 anos. As fontes desses dados eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, beleza? A gente se pergunta o que pode estar causando essas mudanças, né? Alguns elementos aqui que eu acho importante a gente considerar. Primeiro, a globalização geral do mundo, né? Hoje todo mundo tem acesso a muita informação, a culturas muito diversas, né? Embora tudo isso seja muito controlado assim, né, pelo poder capitalista, pelos interesses das grandes corporações, em relação à religiosidade, pessoas têm acesso a uma diversidade muito grande, né? Então, assim, mesmo que as pessoas não reflitam muito sobre isso, principalmente para os jovens que estão crescendo nesse mundo todo digital, né, o estranhamento com a religião dos outros tem sido cada vez menor, o que eu acho que isso é um bom avanço. Né, se a gente pensar do ponto de vista da religião, da religiosidade, isso vai gerando mais pluralidade, mais respeito, né? E o outro ponto é aquilo que a gente já falou no começo do vídeo, né? Essa mistura com a religião e a política tem decepcionado muita gente. A gente viu o que aconteceu aqui no Brasil, né? A extrema-direita e o bolsonarismo, que criou esse movimento político em torno das pautas religiosas, das pautas morais.
embora ela abrace as pessoas mais velhas, os jovens acabam ficando cansados, né? Acabam se afastando das religiões, acabam se cansando com as discussões que envolvem também as questões morais e religiosas, né? Essas brigas, essas guerras intermináveis nas famílias, né? Então isso tem cansado muito, principalmente os jovens, o que fazem eles buscar uma forma de espiritualidade e religiosidade um pouco mais distante das formas tradicionais dentro das instituições. E eu já deixo o convite, se você por acaso está passando por questionamentos assim, a gente tem uma playlist aqui no nosso canal que se chama Crises de Fé, é um mini curso que faz parte do projeto Iceberg, que é o nosso núcleo de formação de consciência crítica. Dá uma olhadinha lá, se você gostar vocês podem apoiar, a gente tem o Apoia-se do Iceberg, e já fica o convite também, se vocês gostam do que a gente faz aqui no canal, considere se tornar membro ou membra ou membre do nosso canalzinho aqui. A pergunta principal, será que a sociedade realmente está mudando? Ela vai deixar de ser uma sociedade menos religiosa? Será que as pessoas estão virando ateias e agnósticas, né? Estão mudando de posição, de visão de mundo em relação à religião? Eu, sinceramente, acho que não. O que os dados mostram pra gente é que as pessoas que muitas vezes se dizem sem religião, e esse crescimento que teve, apesar de ser mais de 1 milhão de pessoas, parece muito, mas veja, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, então 1 milhão é bem pouco, assim, é um número até que pequeno para a gente afirmar que as pessoas estão realmente virando ateias ou agnósticas ou que vão abandonar a religião. O que eu acho que tem acontecido é que as pessoas têm transformado a sua forma de experimentar e vivenciar a religiosidade. Assim, isso é um movimento que está acontecendo, tem chamado a atenção, mas ainda em relação ao mundo das religiões, isso ainda é muito pequeno, né? É muito difícil a gente cravar o que realmente está acontecendo. Mas eu achei esse um tema interessante, porque é de interesse do nosso canal aqui falar sobre isso, entender sobre isso, né? Porque isso envolve um pouco de filosofia, um pouco da psicologia humana e também a questão da religião, que é central aqui. Eu queria saber qual que é a opinião de vocês, o que vocês acham sobre o que realmente está acontecendo. Deixa um comentário aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Inscreva-se, compartilhe nos seus grupos e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pantarrei.